Fala, impressionadores! Nesse curso básico de Python, você vai aprender como sair do zero no Python, dar os seus primeiros passos. E ao longo das aulas você também vai construir um projeto completo em Python, seu primeiro projeto de Python, que é esse projeto que você está vendo aqui. Você vai criar um sisteminha onde você consegue selecionar uma pasta específica e a partir do momento que você seleciona essa pasta específica, ele cria um backup completo para essa pasta. Então, se você reparar, ele criou essa pasta códigos backup e onde lá dentro ele salvou um backup completo com todos os arquivos dessa pasta, com tudo que tinha ali dentro, e ele salvou isso automaticamente. E para fazer isso, você vai aprender toda a base de Python, vai aprender a trabalhar com if, for, tuplas, listas, bibliotecas e toda a estrutura de Python partindo do zero, linha a linha de código, bem passo a passo. Então a gente vai, ao longo das aulas, construindo toda essa base e no final, a gente vai consolidar tudo isso com um grande exercício que vai ser esse nosso mini projeto, beleza? Então, vamos partir agora direto para o conteúdo do vídeo para começar o nosso curso básico de Python. Bom, galera, para esse curso eu vou deixar aqui na descrição para vocês os materiais que você vai precisar para acompanhar esse curso todo. Os arquivos, os gabaritos vão estar também aqui na descrição e todos os arquivos que a gente vai usar realmente para poder construir trabalhar em todo esse curso. Então, pega o link aqui da descrição, acessa ele, pega para você. E eu vou deixar de presente também aqui embaixo, para quem quiser no final, alguns mini cursos completos de projetos, onde a gente constrói um projeto completo em áreas diferentes. Então, tem um projeto de automação, tem um projeto de análise de dados e tem um projeto de criação de site. Se você quiser pegar esses mini cursos gratuitos para você, eles também vão estar aqui na descrição. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar o nosso curso básico justamente pelo que é o Python efetivamente, por que a gente usa Python, por que você deveria aprender Python, e depois a gente vai fazer a instalação e começar a criar os nossos primeiros códigos. Eu vou começar bem do zero. Então, primeiro de tudo, o Python ele é uma linguagem de programação que ela foi construída para ser o que a gente chama de multiplataforma, né, e de aplicações, né? O que significa isso que eu estou querendo dizer? Basicamente, o Python ele foi uma linguagem que ele foi feita para ser mais simples de você ler e escrever, então os comandos costumam ser mais simples do que outras linguagens de programação, e que possa ser aplicado em basicamente qualquer área. A galera, quando construiu o Python, eles pensaram muito em conseguir usar o Python para diferentes aplicações. Então, hoje em dia, você vê muito no mercado de trabalho o Python sendo utilizado muito para a área de dados, para a área de inteligência artificial e tal, essa é uma das grandes aplicações, muito para a parte de automações, toda aquela parte de automatizar tarefas chatas, repetitivas, procedimentos, processos e tudo mais, automatizar isso tudo. E também você vê muito Python sendo utilizado para a parte de desenvolvimento, de criação de sites, de aplicativos, de programas para computador e tudo mais. Então, você pode ver que a gama de aplicações de Python acaba sendo muito grande. E por ser uma linguagem que muitas pessoas quiseram aprender e aprendem Python, e por ter muitas aplicações, ele começou a ser muito usado no mercado de trabalho. E por ser muito usado no mercado de trabalho, ela foi se tornando uma linguagem muito popular e hoje em dia é muito valorizada pelas empresas, porque muitas das soluções que as empresas precisam, o Python consegue resolver. Então hoje em dia a gente está vendo um movimento de muitas empresas adotando Python, empresas que não são de tecnologia, né, adotando Python, começando a usar o Python ali dentro, porque o Python consegue resolver muitos dos problemas. E, inclusive, empresas da área de tecnologia usando o Python para resolver seus problemas, beleza? Então, é mais ou menos essa pequena introdução a Python, e aí se você for uma pessoa muito iniciante, você pode estar se perguntando, putz, mas Python ou outra linguagem de programação, qual eu deveria aprender e tudo mais. Obviamente, se você tiver um objetivo específico, você pode olhar aquela vaga naquela empresa específica e ver qual linguagem de programação aquela empresa usa, e você pode aprender aquela linguagem que você quer entrar naquela empresa. Mas o Python ele é realmente uma das melhores linguagens de programação para quem está começando, justamente porque ela tem esse início facilitado, né? Ou seja, é uma linguagem mais simples na forma de escrever as coisas, mas isso não significa que ela é menos poderosa ou menos potente, muito pelo contrário. Justamente por ser mais simples a parte inicial, você consegue construir soluções mais rápidas. Então você costuma conseguir ter resultados com a linguagem de programação mais rápido do que muitas outras linguagens. Então é uma excelente linguagem de programação para quem está começando. Então vamos começar agora. Como que a gente vai fazer para instalar o Python no seu computador? Você vai poder seguir esse curso todo independente do seu computador, tá? Se for Mac, Linux, Windows, não tem problema. Você vai chegar lá no Google e vai digitar assim, ó, Python download, beleza? E aí quando você digitar, você vai entrar no primeiro link, que vai ser o link de instalação do Python. E você vai baixar a versão do Python que tiver aqui. Se for uma versão diferente do que está aparecendo na minha tela, não tem problema. O código que eu rodar aqui vai funcionar na sua tela também, você não precisa se preocupar com isso, tá? São só atualizações de otimizações, segurança, aquelas atualizações padrões.
Então eu só vou clicar aqui ó, em Download Python, e ele vai fazer o download para mim, e você vai clicar nesse programa para ele fazer a instalação para você. Ele provavelmente já vai ter identificado o seu computador automaticamente, seu sistema operacional, só você clicar para fazer o download mesmo. E aí na hora de instalar, a única sugestão que eu dou para vocês é de vocês marcarem essa caixinha aqui, ó, de addpython.exe to path, porque isso vai facilitar a nossa vida na hora de você deixar essas duas caixinhas aqui ativadas, tá? Vai facilitar a sua vida na hora de você testar os seus códigos e tudo mais. E é só você clicar aqui em instalar, e aí vai clicando em Next, 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 próximo, 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 e ele vai fazer a instalação para você do Python, tá? O Python eu vou cancelar aqui, porque eu já tenho ele instalado no meu computador, no seu caso você vai instalar, tá? Com isso, agora o que a gente precisa? Agora a gente precisa ter algum lugar onde a gente possa criar os nossos códigos em Python. E para criar os nossos códigos em Python, existem várias IDEs que a gente chama. Talvez você já tenha visto essa sigla, IDE. O que significa essa sigla? Nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento, ou seja, um lugar onde você constrói e testa os seus códigos em Python ou, enfim, nas linguagens. E a IDE, o programa que eu vou recomendar vocês fazerem o download aqui, é o VS Code. Então você vai chegar lá no Google e vai digitar assim, VS Code, download, e vai entrar lá no primeiro link. De novo, o programa ele funciona tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Mac, então você vai baixar lá a versão correspondente do seu. No meu caso aqui é do Windows, eu vou fazer o download aqui do Windows. É só você clicar e ele já vai começar o download aqui automaticamente. Começou o download, você clica agora aqui no instalador e você vai só falando próximo, 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 aceitar, aceitar, aceitar. No meu caso, se você olhar, eu já tenho o Visual Code instalado, então não preciso fazer isso, não preciso fazer a instalação, mas no seu caso é só você seguir a instalação padrão mesmo, tá? E por que eu estou recomendando o Visual Studio Code? Porque ele é muito leve, então ele vai conseguir rodar em basicamente qualquer computador. Porque ele é um ambiente completo, então ele tem várias coisas que alguns outros ambientes um pouco mais simples não vão ter e tudo mais. E ele é leve, mas personalizável, então você consegue adicionar novas coisas nele caso você queira ao longo do tempo. Então é um dos melhores editores de código que a gente tem, um dos mais usados, se não for o mais usado. Então eu recomendo o uso do VS Code. Se você quiser uma aula só fazendo a instalação mais detalhada, eu vou deixar ela aqui na descrição, né, onde eu faço todo o passo de instalação se você tiver alguma dificuldade. Mas se não, é só seguir esse passo a passo que eu expliquei aqui. Tá bom? E aí depois disso, o que você vai fazer? Você vai só chegar aqui e digitar Visual Studio Code e ele vai abrir o Visual Studio Code para você com essa janelinha aqui. Aí eu vou maximizar essa janela e a gente vai aqui agora começar a construir os nossos códigos. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma pasta no nosso computador, onde a gente vai criar os códigos desse curso todo. Então, a gente vai clicar lá no início assim, ó, em arquivo, tá vendo? File, e vai clicar aqui ó, em Open Folder, para ele abrir uma pasta no nosso computador onde a gente vai criar esses códigos. E no meu caso, essa pasta que eu vou criar aqui no meu computador, vou botar na minha área de trabalho, vou clicar aqui com o botão direito, ó, vou criar uma nova pasta, e eu vou chamar essa pasta de curso Python. E aí, curso Python, a gente vai selecionar essa pasta aqui e ele vai abrir essa pasta para a gente. Tá vendo? Não tem nada aqui ainda dentro dela, mas a gente agora vai começar a criar. E eu vou até fechar essa janelinha aqui inicial para a gente criar tudo do zero mesmo. E a primeira coisa que a gente vai criar aqui dentro é um arquivo novo. Tá vendo que tem um botãozinho aqui, ó, New File, para você criar um novo arquivo, e New Folder, para você criar uma nova pasta. Então aqui dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo novo, New File, e eu vou dar um nome para ele de código.py. E aqui já vai o primeiro aprendizado. Todo código em Python, todo arquivo que vai rodar os nossos códigos em Python, ele tem a extensão .py, tá? Então quando você coloca .py aqui no Visual Studio Code, ele já coloca a logozinha do Python aqui do lado, tá vendo? Porque ele já reconhece que esse arquivo aqui vai ser um arquivo de código em Python. E se você reparar, aqui embaixo ele já mostra para você, olha lá, a versão do Python que está instalada no seu computador. Ele já vai reconhecer isso automaticamente. Se ele não tiver reconhecido isso automaticamente, minha sugestão, fecha o VS Code, reinicia o seu computador e abre ele de novo. Lembrando que você já tem que ter feito a instalação do Python, tá bom? Ou então, outra opção é só você clicar aqui e ele vai pedir para você selecionar o lugar onde está o Python instalado no seu computador, tá? Mas, como ele já seleciona automaticamente isso, provavelmente vocês não vão ter dificuldade com isso. E aí, as únicas coisas que a gente vai adicionar aqui no nosso Visual Studio Code são umas pequenas... A gente só vai precisar fazer isso uma única vez, vocês vão ver que a gente só vai fazer isso nessa aula agora, que são as configurações iniciais, que são algumas extensões que vão permitir a gente fazer mais coisa aqui nos nossos códigos, né? Na verdade, o Visual Studio Code ele vai conseguir identificar melhor o que é cada etapa do nosso código, ajudar a gente a identificar erros e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, nesse ponto nesse símbolozinho de extensions aqui, tá vendo? Esses quadradinhos. E aqui a gente vai instalar duas extensões. A primeira extensão é a do Python. Então você vai digitar aqui Python, tá vendo? Python. Vai entrar na primeira opção que vai aparecer aqui e ele vai instalar. E você vai instalar, aqui vai ter um botão assim, ó, Install. Você vai instalar a extensão do Python para o Visual Studio Code.
Isso basicamente permite o Visual Studio Code identificar que o seu código é um código Python e ajudar você a otimizar esse código. Então, instala essa extensão e pode fechar essa janelinha daqui. E a segunda extensão que a gente vai instalar aqui é a extensão do Drácula, tá? Tá vendo? Você vai digitar aqui Drácula, igual Conde Drácula mesmo, né? Vai clicar aqui no primeiro link e você vai simplesmente instalar ela também. Por quê? Porque ela vai permitir que os seus códigos fiquem pintados com aquelas coresinhas, né? Ah, esse pedaço aqui fica verde, esse pedaço fica branco e tal. Isso facilita visualmente de você identificar as coisas no seu editor de código. Então instala a extensão Drácula também no seu Visual Studio Code. Só precisa fazer isso uma única vez. Feito isso, a gente vai clicar agora lá no botãozinho do Explorer lá no início e a gente vai começar a construção dos nossos códigos. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar a construir os primeiros códigos com você aqui nessa aula. E nessa aula a gente ainda vai falar sobre variáveis, sobre operações. Então agora a gente vai entrar efetivamente em códigos para a gente poder começar. E tá vendo que eu estou começando do zero mesmo, tá? E aí a gente vai entendendo como é que funciona toda essa interface, tudo que está acontecendo por trás. Então vamos lá. O primeiro código que eu quero ensinar para vocês é o código mais comum que você vai ver iniciando, que é o código do print. O que é um print, né? Se você reparar, você tem que escrever as coisas da mesma forma que eu estou escrevendo aqui. Então tudo com letra minúscula, abre e fecha parênteses e tudo mais. Por quê? Porque quando você está programando numa linguagem de programação, como o Python, por exemplo, o que você está fazendo na prática é escrevendo vários comandos para o seu computador e o computador vai executar aquele comando. Os comandos que você escreve, eles têm que seguir o padrão daquela linguagem de programação. Então, os comandos do Python, você vai ver que a grande maioria deles vai ser tudo em letra minúscula mesmo. Em letra minúscula, e você vai dizer, vai passar o comando e o que você quer fazer com ele entre parênteses. Então, por exemplo, print vem de imprimir em inglês, né? Então, eu quero exibir uma informação. Então, eu vou printar aqui um texto, entre aspas. Então, eu vou botar aqui, ó, meu primeiro programa em Python. O que significa isso? Quando você digitar aqui, se você digitar isso daqui sem as aspas, por exemplo, você vai ver, olha lá, que o nosso editor de código ele já fica sublinhando as coisas, ele já pinta vermelho aqui, ele sinaliza que tem provavelmente algum erro no seu código. Foi por isso que a gente instalou aquelas extensões, porque elas ajudam a gente a identificar talvez um problema que esteja acontecendo no nosso código. Então, se você reparar, as regrinhas que eu já ensinei para vocês são o seguinte, olha só, todo texto que você quer escrever mesmo dentro da linguagem de programação, ela vai ser colocada entre aspas. Pode ser aspas simples, pode ser aspas duplas, tanto faz, mas todo texto ele vai ser colocado entre aspas. E aqui a gente está usando o primeiro comando, que é o comando print, que basicamente o que ele faz, ele exibe o que está aqui dentro do parênteses. Então, se eu executar esse código agora, tá vendo, no botãozinho de executar lá na direita, ele vai aparecer aqui embaixo, meu primeiro programa em Python. Então, com isso, você já consegue começar a identificar as coisas que vão acontecer na linguagem de programação. Por exemplo, eu posso agora pedir para ele printar um número qualquer. Por exemplo, vou printar 30. Eu tenho 30 anos. Então, vou botar aqui print 30. Se eu rodar o código aqui, ele vai dizer, ó, meu primeiro programa em Python e depois printou para a gente o número 30. Quando eu falo printar, entenda que é executar um comando print, né, dentro do Python mesmo. É isso que a gente está fazendo. E aí, com isso, você já consegue mais ou menos identificar como que fica a estrutura do Visual Studio Code quando você está programando em Python. Como é que fica essa estrutura? Aqui na direita você fica com os seus arquivos de código. Você pode colocar mais de um arquivo de código. Por exemplo, eu posso clicar aqui no maisinho e adicionar um novo arquivo, tá vendo? Aqui na direita você fica os comandos que estão escritos no seu arquivo. E aqui embaixo, quando você executa um programa, ele abre essa janelinha aqui para você, que é o terminal. Então, quando eu falar para você assim, ó, vamos abrir o terminal, é essa janelinha aqui embaixo. Esse terminal você pode abrir, né? Tá aberto aqui agora, ou você pode fechar ele, tá vendo aqui em cima? Você tem esse botãozinho aqui, ó, esse segundo botão, que ele consegue abrir e fechar essa janelinha aqui embaixo. Igual a lateral você também consegue, ó, é o primeiro botãozinho. Ele pode sumir ou abrir aquela janelinha lateral. Fica a seu critério, como você quiser visualizar. Eu prefiro construir os nossos códigos com tudo aqui aparecendo, porque eu acho que facilita a gente a visualizar as coisas. E aí já vai um outro aprendizado muito importante, que é o quê? Se você reparar, eu escrevi primeiro esse comando aqui, meu primeiro programa em Python, e depois esse comando 30. E se você olhar, na hora da execução, ele executou primeiro o cara que estava em cima e depois o cara que estava embaixo. O que significa isso? Que a linguagem de programação, o Python, ele vai fazer o quê? Ele vai executar todos os comandos que você colocar aqui em ordem de cima para baixo. Então isso que a gente está construindo aqui, ele é o nosso código em Python e ele vai executar sempre de cima para baixo todo o seu código. Isso vai ser importante porque vão ter algumas coisas que a gente vai construindo que elas vão depender da ordem de execução das coisas. Então vamos começar a ver isso agora. Vamos rebuscar um pouco mais o nosso código e começar a fazer mais coisas. Eu vou apagar o que a gente fez até agora e o que eu quero fazer agora basicamente é o seguinte. Imagina que você está trabalhando numa empresa. Eu gosto de começar sempre com exemplos reais do mercado de trabalho.
Então, imagina que você está trabalhando numa empresa e você precisa calcular o lucro da empresa, beleza? E aí você vai ter lá, digamos que o faturamento da empresa foi 1.000, o custo da empresa foi 700. E aí você vai ter que exibir o lucro da empresa. Então, eu posso colocar aqui, ó, print, o faturamento foi de 1.000, a gente vai ver como a gente vai colocar esse 1.000 aqui, e eu posso colocar aqui, print, o custo foi de 700. E aí, como que eu coloco essas duas informações aqui junto com esse texto aqui? Bom, basicamente, o que você pode fazer no print, ele permite que você passe mais de uma informação para ele exibir naquela mesma linha. É só você separar essas informações por vírgula. Então, eu posso fazer assim, ó, o faturamento foi de 1.000, tá vendo? Foi de, vírgula, 1.000, e o custo foi de, vírgula, 700. E aí, repara o seguinte, se eu rodar esse código aqui, ele vai funcionar. O faturamento foi de 1.000, o custo foi de 700. Aí você vai falar, pô, Lírio, eu não poderia ter colocado o faturamento foi de 1.000 e o custo foi de 700? Assim, dentro do texto? Sim, você poderia ter feito isso. Qual a grande diferença de você fazer esse formato que eu fiz agora para o formato anterior? A diferença vai vir agora, quer ver? Print, o lucro foi de... Quanto foi o lucro? Aí depende, se você for fazer essa conta de cabeça, você vai botar aqui, o lucro foi de 300, 1.000 menos 700 foi de 300. Mas dado que você está construindo um programa, não faz sentido você fazer essas contas de cabeça. O programa que tem que calcular essa informação para você. Então a vantagem de você colocar essas informações de maneira separadas, como a gente estava fazendo antes, assim, ó, faturamento foi de tanto, o custo foi de tanto, é que aqui na hora do lucro eu posso colocar assim, ó, print, o lucro foi de... E aí eu posso colocar aqui uma conta, 1.000 menos 700. E aí se eu rodar esse código agora, ele vai dizer, ó, o faturamento foi de 1.000, o custo foi de 700 e o lucro foi de 300. Tá vendo? E aí agora ele consegue fazer a conta pra gente. E aqui a gente começa a trabalhar com outros tipos de informação. Você tá vendo que os números aqui, eles não estão colocados entre aspas. Porque textos a gente sempre coloca entre aspas, números e outras coisas não. Apenas textos que ficam entre aspas. Beleza? Só que aqui a gente começa a ter um problema, que é o seguinte, imagina agora que o meu faturamento foi, na verdade, ao invés de ser 1.000, foi de 1.200. O que você teria que fazer no seu código para adaptar isso? Você teria que mudar aqui para 1.200 e você também teria que adaptar aqui para 1.200. Como são poucas linhas de código, seria fácil fazer isso. Só que pensa agora, putz, eu estou construindo 1.000 linhas de código. Faz sentido você ficar mudando, olhando o seu código inteiro e mudando isso? Não. E aí que entra o conceito de variável. O que acontece? Ao invés de eu escrever esse 1.000 aqui, sempre quando eu quiser usar esse valor do faturamento, eu vou criar uma variável chamada faturamento. Faturamento igual a 1.000. Eu vou dizer o seguinte, olha só, código. A partir do momento que eu escrever a palavra faturamento, eu estou querendo dizer agora o número 1.000. E depois, lembra que o código executa de cima para baixo? Depois dessa linha de código aqui, tudo que vem embaixo dessa linha de código, ele vai entender que se você escrever a palavra faturamento, você está escrevendo o número 1.000. E repara que essa palavra faturamento ela não está entre aspas, porque eu não estou querendo dizer o texto faturamento. Essa palavra faturamento é o que a gente chama de uma variável. Uma variável nada mais é do que um nome que você dá para algum valor, para alguma coisa específica. Então imagina que ele é uma caixinha, é a caixinha do faturamento. Dentro dessa caixinha tem o valor do faturamento efetivamente. Então eu posso fazer isso com o faturamento, posso fazer isso com o custo de 700. E aí, qual é a vantagem? A vantagem é que aqui agora eu posso colocar assim, ó, o faturamento foi de a variável faturamento, o custo foi de a variável custo, e agora o lucro eu posso fazer, aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, lucro vai ser o faturamento menos o custo. E aí, com isso, eu consigo chegar aqui e dizer que aqui eu quero exibir o lucro para mim. Tá vendo? E se eu rodar o código, ele vai dar certo. O faturamento foi de 1.000, custo de 700 e lucro 300. A grande vantagem é que agora, digamos que o faturamento não foi 1.000, foi de 1.200. Se eu mudar aqui para 1.200, é só a gente rodar o código de novo que você vai ver que ele já vai calcular certinho. 1.200, 700 e 500. Tá vendo? Por quê? Porque como você criou esse valor e armazenou ele numa variável e usou essa variável em todos os lugares que você queria falar do faturamento, ele adapta isso automaticamente, desde que você mude um único cara. Então, variável é um conceito que a gente vai usar daqui para frente o tempo inteiro. Tá? E aí, falando de variáveis, existem alguns tipos de variáveis, ou seja, alguns tipos de valores que você pode ter dentro dos seus códigos. O primeiro dos tipos você acabou de ver, que são os números inteiros. Então, a gente tem a variável faturamento, por exemplo, ela é uma variável, eu posso colocar aqui do lado dela, por exemplo, ela é uma variável do tipo int. Int significa o quê? Um número inteiro.
E o que que é? Lira, por que que você botou esse hashtag aqui do lado e tudo mais? Esse hashtag aqui, ele significa um comentário. Quando você coloca um hashtag num código, significa que o Python ele vai ignorar o texto que está escrito aqui. Isso aqui é só um comentário para os usuários conseguirem ler aquela informação. Então isso aqui é só uma anotação que eu estou fazendo para vocês verem. Tá vendo? Eu posso colocar assim, você pode colocar isso em qualquer lugar. Posso colocar aqui, ó, tipo de variável. Tá vendo? Você vê que ele fica com uma cor diferente? É só porque o seu código está ignorando isso daqui. Isso aqui é só um texto para a gente anotar. Então o faturamento ele é uma variável do tipo inteiro, porque ela tem um número inteiro ali dentro. Se o custo, por exemplo, fosse 750,32, e aqui repare o seguinte, as linguagens de programação elas seguem um padrão de texto do inglês. Então, os números, o separador de casa decimal é ponto, não é vírgula, beleza? Então, toma sempre cuidado com isso. Então, 750,32, né, 750.32, isso daqui é um número com casa decimal. Então, esse daqui é uma variável do tipo float, que a gente chama. Né? Float, Lira, de onde vem esse nome? Esse nome vem de ponto flutuante, que é um nome técnico da informática mesmo, para dizer essencialmente um número com casa decimal. Tá? Tem a explicação técnica informática por trás, acho que não tem necessidade de a gente entrar aqui, mas basicamente entenda que variáveis do tipo float são números com casa decimal. E aí, além disso, a gente pode ter outros textos, a gente pode ter outras variáveis. Eu posso ter uma variável, por exemplo, digamos que eu queira criar uma mensagem para exibir para o usuário alguma informação. Então essa mensagem ela vai ser uma variável do tipo texto. O faturamento da loja foi de tanto e assim vai. Essa aqui é uma variável do tipo texto. E os tipos textos, por exemplo, o e-mail de um usuário, olha lá, o e-mail de um usuário, vou colocar aqui um e-mail qualquer, e-mail qualquer @gmail.com. Obviamente é um e-mail que não existe. O e-mail de um usuário, ele é uma variável do tipo string, porque ela é uma variável de texto. O tipo string é uma variável de texto. Então isso daqui, esse texto que você está vendo, a gente fala que esse texto ele é uma string, beleza? Ele é um texto efetivamente. E existe um outro tipo de variável que é super interessante, que é a variável booleana que a gente chama. Boolean, tá vendo? Booleano. O que é a variável booleana? É basicamente uma variável de verdadeiro ou falso. Então nesse nosso caso daqui, eu poderia criar a variável teve lucro, que pode ser verdadeiro, true, ou então ela pode ser false, não teve lucro. Então, se a empresa teve lucro, true. Se a empresa não teve lucro, false. Essa aqui é uma variável. Então, essa aqui é uma variável do tipo boolean, tipo booleano, beleza? Existem outros tipos de variáveis, mas esses aqui são os principais, os mais básicos, digamos assim, tipos de variáveis. E aí aqui, galera, a gente começa a conseguir fazer, dado que a gente começou a aprender outros tipos de variáveis, começou a aprender isso, a gente começa a conseguir agora rebuscar um pouco mais com essa base que vocês já criaram, para a gente começar a fazer outras operações dentro de uma empresa. Então, por exemplo, toda empresa tem faturamento e ela tem custo, ela consegue calcular o lucro. Além disso, ela consegue calcular a margem de lucro. Vamos calcular a margem de lucro dessa empresa. Qual é a margem de lucro? A margem de lucro nada mais é do que o lucro dividido pelo faturamento. Então, eu posso fazer lucro dividido por faturamento. Isso daqui vai dar para a gente a margem de lucro da empresa. Eu posso colocar aqui, ó, print. Vamos colocar aqui embaixo, ó, print. A margem de lucro, foi de, e a gente pode colocar aqui a margem de lucro. Beleza? E aí, se eu rodar o meu código agora, ele vai dizer, olha só, faturamento foi tanto, custo foi tanto, o lucro foi tanto e a margem de lucro foi tanto. Aí você vai falar, pô, Lira, que estranho. Por que ele está com esses números todos aproximados lá no final 3333, 99995? Não precisa se preocupar com isso daqui, tá? Já já a gente vai até tratar isso para corrigir. Mas isso daqui basicamente é a forma com que os computadores, isso aqui não é algo específico do Python, mas é a forma com que os computadores fazem as contas, tá? Quando eles fazem as contas, às vezes o arredondamento fica lá na última casa decimal, apesar de você ter feito uma conta simples. Então não precisa noiar com isso daqui, entenda que o número é 449,68 e aqui 0,37473 e assim vai. Afinal de contas, a gente está fazendo uma conta mais quebrada. Se eu tivesse mudado o meu custo aqui de novo para, por exemplo, 750,0, ela ainda é uma variável do tipo float, porque ela tem aqui casa decimal, apesar de ser 0. Mas agora você vai ver que a conta já vai ficar um pouco mais... Ele vai sair daqueles números todos quebrados lá, beleza? Depois a gente fala aqui sobre arredondar e tudo mais. Então, com isso, a gente já viu a operação aqui, você já consegue somar, né? Somar é só colocar um maisinho, diminuir é só você colocar um menusinho, igual a gente fez aqui.
a divisão, margem de lucro, a gente está calculando aqui, e aí digamos agora que eu quisesse calcular o imposto e o lucro depois do imposto. Então agora a gente vai adaptar, e repara o seguinte, como eu quero calcular o imposto, e o imposto ele vai impactar no valor do lucro, lembra, você sempre tem que fazer de cima para baixo. Então eu vou calcular primeiro o imposto. Digamos que o imposto seja 10% do faturamento. Então eu vou fazer faturamento vezes 10%. Como você escreve 10% aqui? Você não coloca assim 10%. Você coloca 0,1. Por quê? Porque 0,1 é a mesma coisa que 10%. 0,1 é 1 divididos por 10, que é a mesma coisa de 10 divididos por 100, que é a mesma coisa que 10%. Mas na hora de fazer conta, né, em linguagem de programação como um todo, você não escreve aqui 10%. Você escreve o decimal, né, o 0,1. Isso aqui vai calcular para a gente o imposto. Só que como o imposto vai impactar no lucro, eu aqui agora vou fazer o quê? Vou dizer, olha, o meu lucro vai ser quem? Não vai ser só o meu faturamento menos custo. Ele vai ser o meu faturamento menos custo menos imposto. Beleza? Então, se eu rodar o código agora, você vai ver, ó, meu faturamento foi de 1.200, o meu custo foi de 750, o lucro foi de 330. Tá vendo que 330 é menos do que 1.200 menos 750? Sim, porque ele está tirando ainda o imposto que a gente calculou aqui de 10%. Beleza? Então, ele está descontando esse valor do imposto. E repara que eu fiz isso aqui antes do cálculo da variável lucro, porque lembra que o código executa de cima para baixo. Se você tivesse colocado essa conta aqui do imposto depois, ia dar um erro. Por que ia dar um erro? Porque, olha só, se eu rodar o código, ele vai dizer para mim, olha lá, erro. E repara que quando dá um erro nos seus códigos, o Python ele tenta sinalizar para você a linha onde deu erro, e ele diz aqui no final uma mensagem dizendo qual é o erro. Olha só, o nome imposto não está definido. O que significa isso? Que você tentou usar a variável imposto aqui em cima, só que você só criou essa variável imposto embaixo. Lembra, o código sempre executa de cima para baixo. Então você primeiro tem que criar o imposto para depois você poder usar esse imposto aqui. Beleza? Então, com isso, galera, a gente já conseguiu fazer o faturamento, já conseguiu fazer o custo, imposto, lucro e assim vai. Aí você vai falar assim, Lira, legal, mas por que o nome desse aqui é uma variável, né? Ele pode mudar de valor ao longo do código? Pode sim. Imagina, por exemplo, eu fiz aqui meu faturamento, eu calculei aqui o meu custo, e aí agora, antes de eu calcular o meu imposto, tiveram novas vendas, aconteceram novas vendas na empresa. Eu descobri, puxei uma nova base de dados de novas vendas que aconteceram de um dia para o outro. Então agora eu vou dizer que as minhas novas vendas, repara, o nome das variáveis você não costuma colocar caracteres especiais, cedilha, espaço, nada disso. Se você quiser colocar um espaço, coloca um underline, né, um underscore, underline, chama como você quiser, para separar os nomes as palavras do nome da variável. Isso aqui é uma variável só, tá? Mas tem que ser uma palavra única. Então as novas vendas, digamos que tenham sido R$100 a mais. Hoje, os caras venderam mais 100. Então agora, o meu faturamento total não era mais só os 1.200 aqui. Ele é, sim, os 1.200, só que eu tenho que somar com o valor das vendas antes de eu calcular o meu imposto. Então eu vou dizer aqui o seguinte, olha só, o meu novo valor da variável faturamento vai ser o antigo valor dela mais as novas vendas. Então, repara o seguinte, por que a gente dá um nomezinho disso aqui de uma variável? Porque, como o próprio nome já diz, o valor dela pode variar ao longo do caminho. Ao longo do seu código, você pode criar uma variável e você consegue editar o valor dessa variável. Como você edita o valor dessa variável? Com essa estrutura. O novo valor da variável, tá vendo? É o mesmo nome, vai ser igual ao antigo valor dela, mais alguma coisa para eu editar. Se eu quisesse tirar, diminuir alguma coisa, menos alguma coisa, e assim vai, assim vai. Beleza? Então, a gente já viu aqui como que a gente edita variáveis, a gente já viu as operações básicas aqui dentro, mas antes da gente finalizar, digamos assim, essa primeira aula, onde a gente deu uma introdução básica e construiu os primeiros códigos aqui de faturamento, lucro, custo e tudo mais, eu queria falar sobre algumas operações que não são tão comuns de você ver no dia a dia, né? Não é somar, multiplicar, dividir e tal, mas que são muito úteis na linguagem de programação e é importante vocês aprenderem. A primeira das coisas, a gente está acostumado sim a ver, que é o arredondar, né? Então, por exemplo, a margem de lucro aqui, ele está dizendo para mim agora que a margem de lucro foi 0,32 e não sei quanto, não sei quanto. Eu quero conseguir arredondar isso daqui para duas casas decimais. Como que eu faço isso? Aqui na margem de lucro, eu posso falar aqui, ó, a margem de lucro é essa nossa variávelzinha aqui, ó, margem de lucro. Então aqui, na hora de exibir a margem de lucro, eu posso querer arredondar ela. Como? Você coloca ela dentro de um round.
Round é uma função do Python, tá vendo? Igual o print é uma função do Python, tá vendo? Toda função do Python, ela tem um abre e um fecha parênteses. E você passa dentro dos parênteses as informações que essa função precisa para funcionar. Então o print ele é uma função que exibe informações para a gente. O round ele é uma função que arredonda um número para a gente. E o que o round precisa para ele funcionar? O número que você quer arredondar, vírgula, tá vendo? Igual aqui no o print, todas as coisas que você quer printar, que você quer exibir, você vai colocar os valores que você quer exibir separados por vírgula. O round, você tem que passar para ele duas informações. O número que você quer arredondar, e a segunda informação é quantas casas decimais você quer. Se eu quiser uma casa decimal só, olha qual vai ser a minha margem de lucro. 0,3. Então ela é redonda no formato matemático. Se você pedir uma aqui, como era 0,32, ele arredonda para baixo. Se eu pedir agora aqui duas casas decimais, ele vai dizer para mim 0,32, tá vendo? Se eu pedir aqui 3 casas decimais, ele vai arredondar 0,323 e assim vai, beleza? Então você consegue arredondar aqui os números nesse formato. Ah, Lira, eu quero conseguir formatar esse cara em percentual e tudo mais e não sei o quê. Isso a gente vai falar na próxima aula, que é a aula de textos, onde a gente vai aprender a trabalhar com textos, editar textos, formatar textos e assim vai. Beleza? Então, essa daqui é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, como a gente arredonda números. E antes da gente finalizar, eu queria apresentar uma nova operação para vocês, que é o operador de mod, tá? Esse nomezinho aqui, mod, M-O-D mesmo. Que no Python, o operador de mod é o percentual. Então, por isso que você não pode chegar aqui e escrever 10%, porque no Python, o percentual ele é um operador do Python. Ou seja, eu posso chegar aqui ó, e colocar assim, ó, 10 mod 3. Da mesma forma que eu posso fazer 10 menos 3, 10 vezes 3, 10 mais 3, eu posso fazer 10 mod 3. Porque o mod é um operador. E o que significa o mod? O mod significa resto da divisão. É isso que ele significa. Como assim, Lira? Resto da divisão. Por exemplo, qual é o resto da divisão de 10 por 3? É isso aqui que ele está perguntando. Lira, como que eu vou saber isso? Eu não sei se você lembra lá da época do colégio, né, quando você aprendeu a fazer divisão. A gente fazia divisão, não sei se você lembra, a gente desenhava aquela cruzinha assim e colocava assim, aqui eu tenho o número 10, aqui eu tenho o número 3, eu vou fazer 10 dividido por 3. Quanto que é 10 dividido por 3? Vai ser 3, resto 1, não é? Esse resto 1 aqui, esse cara aqui, é o mod. Então, quando você faz 10 mod 3, você está pegando o resto da divisão de 10 por 3. O resto vai ser 1. Se eu rodar esse código aqui, ele vai dizer para você ó, que o resto da divisão de 10 por 3 é 1. Aí você fala, pô, Lira, beleza, entendi, mas muito inútil isso, eu nunca vou usar isso. Aí que você se engana. Tem algumas operações, alguns cenários em que você cai que o mod ele é muito útil para a gente. Quer ver um exemplo? Digamos que você esteja com um contrato dentro da sua empresa, e esse contrato ele vai ter 130 meses. 130 meses. Vamos botar um número mais difícil. 180 meses. 170 meses. Então aqui, ó, o tempo de contrato são 170 meses. E aí você quer saber, você quer que o programa diga para você automaticamente, né? Então alguém chegou lá, entrou no sistema da sua empresa e digitou lá tempo de contrato 170 meses. Esse programa ele precisa dizer para você quantos anos e quantos meses representam 170 meses. De cabeça, é meio difícil fazer essa conta. Quantos anos tem 170 meses? Putz, não sei. Quantos anos e quantos meses? Não sei. E aí repara o seguinte, se eu exibir aqui para vocês, beleza, vamos pegar o tempo em anos. O tempo em anos vai ser 170 divididos por 12. Concorda comigo? Então, se eu rodar esse código aqui, ó, e printar, obviamente isso, printar tempo em anos, vai ser aqui o tempo anos. Olha lá, para a gente printar, para a gente visualizar, tempo em anos são 14 anos, 16666666. Quanto é 1666 em meses? Né? São quantos anos e quantos meses? Você não sabe o quanto que significa 14,16 nos anos. Quanto é 14,16? São 14 anos e 2 meses? 14 anos e 1 mês? 14 anos e 3 meses? Não sei, muito difícil fazer essa conta. Concorda comigo? Então, o que você pode fazer? Você pode usar aqui na sua conta o mod. Como assim, Lira? Eu posso botar aqui agora o tempo em meses vai ser 170 mod 12. Ou seja, o tempo de contrato é 170 divididos por 12, só que vai me dar a quantidade de anos, beleza? Inclusive, se você quiser a quantidade em número inteiro de anos, você pode colocar esse número aqui dentro de um int. Ó, int
int transforma esse cara num número inteiro. Lembra que int era um tipo inteiro, número inteiro? O int transforma esse número aqui num número inteiro. Repara que ele não arredonda, ele só pega a parte inteira do número. Então, se aqui for 14,16 ou 14,76, o int ele vai dar para você 14, que é a parte inteira do número, independente se arredondaria para cima ou para baixo e tudo mais. Então, se eu printar isso aqui, você vai ver agora o tempo em anos, 14. Tá vendo? E aí agora eu posso botar aqui o print tempo em meses, ou seja, 14 anos e quantos meses? Tempo meses. Então, 14 anos e o resto dessa divisão aqui é o tempo em meses. Então, o tempo todo é 14 anos e 2 meses. Tá vendo? Então, agora você conseguiu, fazendo essa conta aqui, você conseguiu descobrir que o tempo de contrato de 170 meses significa que você tem um tempo de contrato de 14 anos e 2 meses. Beleza? Então, com isso, o mod, então, foi só um exemplo para mostrar para vocês que o operador de mod, apesar de parecer muito específico, ele tem muitas aplicações práticas. Nunca vai ser um caso, tipo assim, nossa, vai ser o operador que eu vou mais usar? Claro que não, você vai usar muito mais os operadores normais. Mas ainda assim, o operador mod vai ser muito útil para vocês. Beleza? Bom, galera, então por essa primeira aula aqui, acho que a gente já falou até bastante coisa. Vamos partir agora para a próxima aula do nosso curso básico de Python, onde a gente vai começar a trabalhar com textos dentro de Python. Vamos lá!